João Bosco Mota Amaral nasceu há 49 anos em São Miguel e está há quase 20 no poder, mas nem por isso os açorianos o conhecem melhor. Homem reservado e prudente, a sua afabilidade natural ou o seu sentido de humor não lhe impedem, porém, a manutenção das distâncias. Reza a história que pesa as palavras e ama ao cálculo, preferindo o bastidor e o consenso ao confronto ou ao palco. E onde à luz vêem apenas perseverança ou dedicação à causa pública, deve também ver-se uma vontade insuspeita e a prática da disciplina. Viveu sempre com a mãe e, após a sua morte, passou a habitar num pequeno quarto igualmente severo, rodeado de imagens religiosas, em casa de uma irmã que o trata como um filho e todos os dias se vem despedir dele à porta. Trabalha no belo Palácio de Santana, onde tem um gabinete composto apenas de meia dúzia de elementos. A vida do presidente do Governo Regional dos Açores esgota-se na atividade governativa, em reuniões partidárias, na solidão da prática religiosa ou na intimidade do seu ambiente familiar. 2 irmãos, a irmã e o cunhado com quem vive, sobrinhos e sobrinhos netos. Mota Amaral trata habitualmente as pessoas por tu, conhece as flores pelo seu nome, vai à missa todos os dias. Ao domingo entretém-se a passear de carro, apenas acompanhado do seu motorista, meditando diante das paisagens da sua ilha, ou deixa-se ficar a brincar com os sobrinhos. Ouve Beethoven, sobre o qual já escreveu, prefere Shakespeare e poetas portugueses e agora anda a reler Nemésio. E é com gosto que vai recomeçar as suas lições de golfe, interrompidas devido às exigências da campanha eleitoral. Diz que os companheiros de jogos e de infância se dispersaram, mas com raras exceções, não se lhe conhecem na cidade de Ponta Delgada, nem afetos, nem amigos fora do seu restrito círculo familiar. Há meses surpreendeu todavia os seus conterrâneos ao surgir-lhes com um outro visual e andando por lugares e festejos onde até aí não era tido nem visto. As opiniões dividiram-se quanto a tal atitude. De um lado, os que a remeteram para uma novidade de cariz meramente eleitoralista. Do outro, houve quem considerasse que João Bosco, após o doloroso luto por sua mãe, teria começado a olhar para si de outra maneira. No liceu deixou 2 marcas fortes. A de um excelente estudante, viria até a obter um prémio nacional, mas a de um aluno ensemismado e de poucas falas. Em Lisboa cursou Direito, licenciando-se em 1965. No ano seguinte, concluiu com distinção o curso complementar de Ciências Políticas e Económicas. Data desses tempos de faculdade, a sua entrada para a Opus Dei, à qual continua a permanecer fiel, e a sua admiração sem limite por Marcelo Caetano. É suposto ser devido a ela que entrou para a política pela porta da ala liberal em 1969, ao lado de Sá Carneiro, Pinto Leite, Miller Guerra, Pinto Balsemão. Desfeita a ala liberal, Mota Amaral espanta tudo e todos, permanecendo no Parlamento e candidatando-se inclusivamente pela ANP nas eleições de 1973. Seria o primeiro de uma série de gestos controversos e causadores de polémica que fizeram e fazem dele um político de quem alguns parceiros e muitos adversários dizem que se desconfia. Apesar de em 1974, no seu regresso aos Açores, fundar o PPD, dá nessa altura mais do que a mão ao movimento separatista com quem manteve profundos e íntimos contactos. Em 1980, apoia Yanes ao arrepio da orientação do seu partido e, sobretudo, da vontade de Sá Carneiro. Contra o continente e Mário Soares, protagoniza a Guerra das Bandeiras para continuar por anos a ter o papel principal no duelo contra Vasco Rocha Vieira, então Ministro da República no arquipélago. Porque embirra com o cargo, mas principalmente porque, para o desempenhar, Mota Amaral pedirá a Lisboa um civil e um açoriano. Hoje, tendo ganho a 5ª batalha regional pela liderança do governo, continuando a dizer de si próprio que é um contratado a prazo e referindo de forma intencionalmente vaga ambições pessoais ou políticas, só de facto o corte do cabelo mudou. E se nunca ninguém na sua ilha o viu tão satisfeito com uma vitória política como desta vez, no mais, ele parece desligado das coisas deste mundo. Continua o mesmo homem solitário e reservado que poucos se podem gabar de conhecer. E o batalhador sem tréguas, por essa coisa nunca definitivamente esclarecida,
que é a autonomia progressiva para os Açores. Doutor, quando o convidei em julho passado, lembra-se, para este programa, Sim. fio na perspectiva de ir falar com um derrotado. Está há muitos anos no poder, podia ter cansado uma geração. Porquê é que acha que ganhou? Ganhei porque tenho trabalhado bem, com entusiasmo, perto do povo, e na altura em que há eleições, as pessoas têm isso em conta. E lembraram-se disso. Acha que é indiferente ao facto de ter ganho o facto de ter vindo do continente uma substancial ajuda traduzida em dinheiro, numa equipa altamente profissionalizada que lhe fez os tempos de antena, orientações estratégicas, indicações de colagem à figura do Primeiro-Ministro Cavaco Silva? Também foi por isso que ganhou? Não. Ou não? As eleições não se ganham nos 15 dias da campanha eleitoral. Quem pensa nisso está muito enganado. As eleições ganham-se quando há um trabalho feito que merece crédito. E por isso nós ganhamos porque, ao longo do exercício do nosso mandato, e sobretudo nestes últimos 4 anos, trabalhamos bem. Claro, as eleições são necessárias, a campanha é necessária, e nós fizemos uma campanha com meios de primeira categoria que o nosso partido nos proporcionou. Mas alguém deve ter apanhado um susto, porque senão esses meios não teriam vindo em grande quantidade do continente. Eu acho que todos nós apanhamos um susto. O doutor também? Também. E por que não? Porque havia aqui uma convergência de opiniões expressas na comunicação social que anunciavam a minha derrota. É sensível... Aliás, conforme a Maria João mesmo acaba de dizer, que vinha vinha entrevistar na perspectiva de ver como é que reage uma pessoa que perde umas eleições. Não, Afinal, dizia. Não, psicologicamente é sempre mais interessante falar com um derrotado do que com um vencedor. Acha que sim? Acho que sim. Também acho que não. É sensível à comunicação social, então? Deixou-se afetar por aquilo não. que comunica? Aí não. Percebi que esta, não diria campanha, mas este unanimismo à roda da progressiva decadência do Partido Social Democrata e da minha própria liderança nos Açores afetava a imagem que a nossa ação, a ação do PSD e a minha própria, aqui nos Açores temos, e não captava um dado importantíssimo, que era a recuperação que o Partido Social Democrata fez nos Açores a partir de 1990, a partir do congresso que então realizou. O Soutor falou em trabalho, e eu não lhe vou falar, como é óbvio, de miséria como fez a oposição. No entanto, a situação económica não é brilhante, o desenvolvimento que o senhor tanto fala não cria riqueza, o Estado continua a dominar quase tudo. Quando o Soutor fala em sociedade civil, a que é que se refere exatamente? Os empresários não estão contentes consigo? Nem penso nisto. Deve estar muito enganada. E desde logo digo, a sua imagem sobre o que se passa nos Açores está completamente desfocada. Vejo que apenas lê o que alguma imprensa publica acerca dos Açores. Não. E esquece de ir ler os relatórios e, designadamente, os dados que o Instituto Nacional de Estatística divulga acerca da situação económica dos Não, Açores. Soutor, com certeza... Eu vou responder à sua pergunta. Então, Deixe lá. Então, aqui temos que trabalhar com armas iguais. E, relativamente à sua pergunta, digo o seguinte. Nós temos tido um crescimento do produto interno bruto a taxas apreciáveis. Não estamos com as mesmas taxas do continente, porque temos também uma estrutura económica completamente diferente. Nós estamos a ter, em virtude, sobretudo, do impulso dado à iniciativa privada, com a aplicação dos esquemas de incentivo ao investimento privado que constam dessa nova fase de apoio à Comunidade Europeia, um grande surto de iniciativa privada nos mais diversos sectores. Na agricultura, no comércio, na indústria, nas pescas. Pode falar em sociedade civil? Com certeza. É esta sociedade civil que está a tomar o seu papel dinâmico fundamental no impulso ao desenvolvimento dos Açores. Os empresários do continente queixam-se que o senhor não vê com bons olhos as propostas e as ideias que ele tem
para desenvolver aqui nos Açores? Por exemplo, Gostava de saber quem são esses empresários, porque em contrapartida destes que porventura lhe tenham dito isto, não faltam muitos outros que têm tido e estão a ter empreendimentos com pleno sucesso aqui nos Açores. portanto, há uma sociedade civil. O que é que o Instituto de Privatizações e Investimento tem privatizado? Nós temos em curso de privatização as nossas participações nas unidades hoteleiras, mas nós temos como um dado fundamental no desenvolvimento dos Açores a existência de um mundo empresarial açoriano que não pode ser ignorado. Nós não pretendemos, por isso simplesmente, a invasão da iniciativa externa como se fôssemos uma região do terceiro mundo onde não há iniciativa própria. Nós pretendemos isso sim, Não, mas é que é a parte mas fundamental. eu falo nisso como um complemento, não como uma substituição. Com certeza. Aí é que está a tarefa mais difícil. Nós precisamos de uma associação do nosso empresariado que ele próprio tem também que ir à procura dessas associações e está fazendo, e com sucesso, para complementar com um alargamento dos seus mercados, com um alargamento das suas perspectivas económicas, as suas atividades empresariais. É evidente que estas tarefas não se fazem de um momento para o outro, são tarefas complexas. Mas o Soutor está aqui há 15 anos. Mas vamos lá ver, vamos ver se nos entendemos. Quando se trata da arrancada do desenvolvimento dos Açores, nós separamos-nos nas 9 ilhas com uma sociedade completamente desequipada. A primeira tarefa fundamental do regime da autonomia democrática foi trazer os Açores àquilo que eu chamo o patamar da modernidade. Ou seja, equipar as nossas ilhas com aquelas infraestruturas indispensáveis para podermos viver aqui com um quadro de vida próprio do final do século XX. E agora, o que está a acontecer, mas está mesmo a acontecer, é uma grande dinamização da atividade económica. Só lhe digo, para dar um dado que é significativo, nos últimos 4 anos fundaram-se nos Açores à roda de 500 novas sociedades comerciais. Que representam, portanto, as iniciativas que vão dar os seus resultados. E se eu lhe falar em turismo, por exemplo, eu já cá venho há muitos anos, não tenho constatado in loco um desenvolvimento do turismo conforme, em princípio, umas ilhas com estas... como isto poderia prometer ou proporcionar. O desenvolvimento do turismo nos Açores é um desenvolvimento que tem que proceder-se de maneira tranquila para dar resultados a longo prazo. Nós não somos não está a ser muito prudente. Aliás, o Soutor Eu sou prudente. É excessivamente prudente. Não sou excessivamente prudente. Sou cauteloso e acho que... É cauteloso por natureza. Por natureza, sim senhor. E prudente também por natureza. Aliás, acho que a prudência é a virtude fundamental do homem de governo. Porque nós não devemos procurar apenas benefícios no imediato, e isso seria o mais fácil, devemos pensar, sobretudo, nos benefícios a longo prazo. E estamos, aqui nos Açores, e eu próprio, particularmente sensibilizados para a experiência de outras ilhas que se lançaram de cabeça no desenvolvimento do turismo, num desenvolvimento desordenado, num desenvolvimento multitudinário, e quando eram por si, tinham visto morrer a galinha dos ovos de ouro. Ou seja, tinham destruído a si próprios, tinham diminuído a qualidade de vida dos seus cidadãos, portanto, e tinham acabado por ficar sem condições para o desenvolvimento turístico. Eu prefiro um desenvolvimento do turismo... Prevenir do que remediar. De qualidade, um turismo de qualidade que não é um turismo só para ricos, mas é um turismo, sobretudo, que vinca os aspectos culturais, a qualidade de vida dos Açores, o contato com a natureza, a prática do desporto. As nossas condições naturais não são também das que proporcionam o atrativo do grande turismo de massas, e eu acrescento, felizmente para nós. Soutor, estou a ver que estou a falar com uma pessoa muito convicta, que tem sempre respostas para mim, mas eu encontro estas respostas um pouco desfasadas da realidade que aqui encontro. Minha amiga, isso é a sua opinião. Mas eu tenho uma opinião diferente e tenho dados que o justificam, e isso não se pode passar apenas em conversas de jornal. É preciso ir diretamente ao fundo das questões. Por isso que eu estou a procurar ajudá-la. Eu penso que, em alguns casos, extraído ao fundo. Soutor, outro assunto. O Soutor é acusado de dominar inteiramente a rádio e a televisão. E vou-lhe dar um exemplo. O Presidente da República pediu ao Tribunal Constitucional, em julho passado, a revisão a posteriori sobre a constitucionalidade de alguns dos artigos do decreto que regula as normas dos centros regionais da radiodifusão e da radiotelevisão. O que é que o Soutor tem a dizer a isso? Nada tenho a dizer quanto à iniciativa do Presidente da República, porque está no exercício das suas competências constitucionais. Mas quanto à substância da questão, sim, não concordo plenamente, de modo algum. O Soutor sabe que há aquela cláusula que o Soutor escolhe, que se escolhe para os centros regionais, sob proposta do Governo, ouvido o Ministro da República, sim, ou seja, o Ministro da República é apenas ouvido, ao passo que tem que ter a sua concordância ou a sua discordância. Parece-lhe bem que um órgão da importância de um órgão de comunicação social da importância da televisão e da rádio tenha que passar por si, o chefe do Governo. Não vejo inconveniente nenhum.
De Mas não é resto- uma questão de inconveniente, é um mas serviço público. Eu vou-lhe explicar qual é a razão disto. A razão disto é simplicíssima. Trata-se apenas de aplicar nos Açores o mesmo critério que existe para o Plano Nacional. Se a administração da televisão e a administração da rádio, que são dois serviços públicos personalizados, são escolhidos pelo Governo, é razoável que o administrador em funções nos Açores, tal como na Madeira, aliás, tanto da rádio como da televisão, sejam também escolhidos de acordo com o Governo Regional. Porque há aqui um equívoco. O diretor da rádio... Eu acho que é um equívoco, mas é da sua parte. Não, acho que o equívoco é quanto à designação. A designação do diretor é que é incorreta. Porque, na realidade, o que se trata, tanto no caso da rádio como da televisão, é de um administrador residente. Mas se é incorreta, porque é que é o setor que o designa? Mas eu não considero incorreto o facto de o designar. Melhor dito, de eu propor. Eu considero que é incorreto, isso sim, é a designação que lhe é dada, o nome que lhe é dado, rigorosamente devia tratar-se, corretamente, do administrador do Centro Regional dos Açores e tanto da rádio como da televisão, e nessa altura o problema desaparecia por completo. Porque quanto à substância do que se trabalha na rádio e na televisão, olhe, para isso respondem os seus colegas jornalistas. E pode perguntar-lhes como é que se trabalha na rádio e na televisão aqui nos Açores e vai ter com certeza a resposta unânime, claríssima, que se trabalha aqui com absoluta isenção, sem Então, posso interferência dar de um forma caso, alguma do Governo Regional e muito menos de mim próprio. O setor tem a consciência completamente tranquila, portanto... Absolutissimamente tranquila. O seu governo não... Por exemplo... O meu governo, repito-lhe, não manipula a rádio, não manipula a televisão, não manipula a imprensa. Nós vivemos aqui nos Açores numa sociedade democrática, aberta e plural. E se tiver a cautela de, em vez de se deixar influenciar apenas por certas leituras superficiais de alguma imprensa do continente, vi passar aqui uns dias aos Açores, e eu vir o rádio, eu vir a televisão e ver os jornais, vai verificar que nós estamos aqui realmente num clima de total transparência e pluralismo, e eu às vezes tenho alguma coisa a queixar-me da crítica que acho muitas vezes injusta e até superficial que aparece nos meios de comunicação social, mas 1000 vezes uma crítica, embora injusta e superficial, do que o controle e o abafamento da liberdade de opinião. E sobre isto peço messas a quem quer que seja, dentro do país ou fora dele. Soutor, falando agora de autonomia, o Soutor emprega muitas vezes a expressão autonomia progressiva. Já empreguei mais vezes essa expressão. Agora emprego Sim, menos. mas incluiu-a na sua moção ao último Congresso do